Paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo nosso alimento espiritual, também pelo nosso alimento físico, que o Senhor permite que nós tenhamos a saúde para nos alimentarmos, a condição financeira para a provisão. Finalizamos o primeiro período com a pergunta: o que dizer daquelas áreas em que os cristãos diferem nas suas convicções sobre o que é realmente a vontade de Deus? Paulo fala desse problema em Romanos 14, onde apresenta a questão de comer certos alimentos. Ele estabelece 3 princípios gerais para nos guiar. Já lemos, vamos ler novamente. Creio que agora é a Ingrid. Romanos capítulo 14, versos de 1 a 4. Romanos capítulo 14, versos de 1 a 4. Acolhei ao que é eterno na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de todo pode comer, mas o moderno come coisa. Quem comer não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o escolheu. Acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar, manter de pé. Primeiro princípio que está nesse texto que a Ingrid leu: não devemos julgar aqueles cujas convicções, simples ou complexas, ou o que quer que seja, diferem das nossas. Julgar, o que é julgar? Julgar é fazer um julgamento à revelia, sem você entender, meditar, entender o que está acontecendo. Nós sim somos chamados a julgar e trazer as situações à luz da palavra de Deus, tá? Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas criam discussões em relação a coisas que não são sem sentido. Então não vai chegar à conclusão. Então um tema, por exemplo, é batismo infantil. Isso aí tem centenas de anos, se não milhares, que as pessoas discutem a respeito disso. E não vai chegar num denominador comum, porque sempre alguém vai ter uma justificativa para fazer e outros para não fazer. Então isso não é um tema que é necessário você entrar em várias discussões. Segundo, Romanos capítulo 14, versos de 5 a 8. Tu faz a diferença entre dia e dia. Outros julgam iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre o dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graça a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, mas morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivemos ou morremos, somos do Senhor. Então a frase-chave aí é para o Senhor, que é a condição de você fazer para a glória dele. Por que que aquela convicção é tão importante para você? E se o guarda para você. Você pode até compartilhar com pessoas, mas não necessariamente você tem que exigir que outras pessoas assim procedam e sigam. Você deve ter a convicção de que aquilo é correto para você fazer, mas você não tem que obrigar ninguém a fazer. E o terceiro, Romanos 14, verso 23. Menízia, por gentileza. Mas aquele que tem dúvidas é condenado sim, porque o faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Você tem uma convicção. Estou falando de termos espirituais. Ou alimentação, qualquer coisa. Você entende que aquilo é real, é bom para a sua vida. Você não força e obriga ninguém a ser semelhante àquela pessoa. Se você entende que aquilo é correto, seja fiel àquilo. A fidelidade, não a fidelidade à sua convicção, mas a fidelidade daquilo que provém do Senhor.
Já comentei com vocês, a titia uma vez, ela, logo no começo da conversão dela, antes ela era da Umbanda, e aí ela estava lá numa roda lá de oração, e aí ela olhou as mãos dela, ela estava usando um esmalte vermelho, aquilo lá constrangeu, e ela entendeu que aquilo ali não era lícito, ou não era agradável a Deus para a pessoa dela. Desde então ela nunca mais usou aquela condição de um esmalte colorido, mas é uma condição dela, ela tomou aquilo para ela, e ela fez para ela aquilo, e ela convicta daquilo, ela não fez mais. Então pessoas fazem isso em relação à bebida, em relação ao jogo, em relação a um monte de coisas, como aquela tenista. A pessoa ela tem uma convicção, ela sabe que aquilo, para ela, vai dar algum problema, não vai ser para a glória de Deus, e todas aquelas questões que nós já determinamos, e ela determina para ela que ela não vai fazer, e ela é fiel àquilo. Seja fiel à situação que você decide. Agora, um tempo atrás, na época que começou essas bets, essas coisas de aposta, eu comecei estudando bem como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Porque até a ganhar dinheiro, perdi bastante dinheiro, só que chegou um dia que eu tive a convicção que, apesar, até mesmo você ganhando, você está patrocinando, você está influenciando e você está motivando as pessoas a continuar. Motivando as pessoas a continuar, você é cúmplice. Você é cúmplice daquele cara que perdeu o dinheiro do aluguel, você é cúmplice daquele cara que se suicidou porque perdeu todos os dinheiros. Porque mesmo você ganhando, até mesmo só entrando, você já está motivando o site a ficar movimentando, e movimentando as pessoas acabam entrando, e você é cúmplice, você acaba se tornando culpado. E depois disso eu não vou mais entrar no site. Convicção do Wallace em relação à condição das bets, entendeu? Eu, pessoalmente, não vejo aquilo como lícito também, tá? Mas não é algo que você pode determinar. Pô, o cara vai lá fazer a fezinha dele na cena do final do ano lá, meu. Pra mim aquilo é uma tolice, é você jogar é você procurar literalmente uma agulha no meio de um palheiro, entendeu? Dificilmente é uma proporção. Tudo bem, mesmo assim eu não faço isso. Eu não tenho, por exemplo, a convicção ou o entendimento de que a gente tem que fazer rifa. Então, a Rayane está com uma dificuldade, está amarrado, entendeu? Precisa fazer uma operação urgente, não tem dinheiro para fazer aquilo. Agora, para levantar dinheiro para a operação da Rayane, o Felipe ele é obrigado a fazer uma rifa do tablet dele para a gente levantar dinheiro para poder operar ela. Quer dizer que a gente não tem, como os filhos de Deus e como irmãos, não temos a condição de levantar recurso espontaneamente. Isso para mim. Então, se alguém fala, vou fazer uma rifa por fulano que está passando necessidade, vou lá e abençoo, mas eu não participo, eu não quero. Falei, se ganhar, falei, não, você pode ficar com o negócio. Porque, para mim, entendeu? Essa condição de rifa, ação entre amigos, é ridícula. E os pastores, no meu entendimento, incentivam isso e ensinam o quê? A pessoa só dá se ela receber algo em troca. E aí você perde a espontaneidade. Minha posição. Tá? Se agimos contra as nossas convicções, estaremos pecando. Olha que loucura. Quando você tem certeza daquilo e você age de uma maneira errada, você está pecando. Embora outros possam ter perfeita liberdade nesse mesmo ponto em particular. Então o Alice trouxe a condição da Beth. Beth não é um exemplo melhor, mas se alguém quiser jogar a Beth, entendeu? Para aquela pessoa necessariamente não vai ser pecado. Mas para o Alice que teve aquela convicção e aquele entendimento, isso é errado. Durante vários anos, conta certo pastor, que ele lutou com a questão de como que ele e a sua família deveriam observar o domingo como o dia do Senhor. Isso é sério, entendeu? Como guardar o dia do Senhor. Então eles tinham dificuldades. O que pode fazer? Eu posso ir lá para a academia de manhã, fazer minha malhação, entendeu? Eu posso ir para a piscina e ficar lá o dia inteiro, depois ir para o culto com a bochecha vermelha. Como lidar com o dia do Senhor? Eu não posso trabalhar. Aí Jesus fala que, o dia do Senhor, ele fala assim, poxa, mas vocês estão falando que não pode fazer o bem, não pode fazer o mal. Então esse pastor, ele tinha uma dificuldade dentro da família dele, como guardar o dia do Senhor. No princípio da minha vida cristã, diz ele, ensinaram-me que o domingo era um dia sagrado e que as suas atividades deveriam ser realizadas com harmonia com esse fato. Em breve, vinha reconhecer que há, no entanto, genuíno desacordo entre cristãos sinceros sobre a maneira como se deve guardar o domingo.
aplicando os princípios de Romanos 14 que nós lemos. Primeiro, nós não devemos julgar os que observam o domingo de maneira diferente da minha, desde que não seja contrário às Escrituras. Então nós já temos o conceito das Escrituras que dia do Senhor na casa do Senhor. Qual que é qual que é a prerrogativa para você não fazer isso? Misericórdia. E claro, você está operado, não dá para exigir, por exemplo, que o pastor da Betânia não pode exigir que ela vá para a igreja. Então a Esther não está aqui porque ela agiu de misericórdia. Perfeito, entendeu? Para cuidar da mãe dela, entendeu? Então, princípios são estabelecidos. Se você compra aquilo como convicção, você não pode quebrar aquilo. Então, primeiro, não julgar os que observam o domingo de maneira diferente da minha. Então, por exemplo, adventistas, eles guardam o sábado. Tem problema de guardar o sábado? Já falamos? Não. Agora, para eles, se você não guardar o sábado e guardar o domingo, que você vai para onde? Para o inferno. Você entende que a pessoa está estabelecendo um padrão e eu quero que todo mundo siga esse padrão. Segundo, quaisquer que sejam as minhas convicções, elas devem resultar de uma sincera resposta de obediência à maneira como Deus está me guiando. Você buscou a Deus como agir? Então pega uma pessoa, por exemplo, que trabalha de turno, em que ela é de escala. Então um policial militar, um enfermeiro, um bombeiro. Então essas pessoas elas têm que trabalhar. Pessoas que trabalham em operações de risco têm que trabalhar. Como a pessoa vai lidar com aquilo? Como que ela vai? Ela tem que ir ao Senhor e ela tem que definir com o Senhor a forma de ela agir daquela maneira. Terceiro, depois de ter desenvolvido as minhas próprias convicções, e cada um de nós temos as nossas, devo ter o cuidado de não as violar, independentemente do que os outros cristãos possam fazer. Então, se você entende, e eu entendo, que não é um dia para você ir para a academia, não é um dia para você ficar lá 2, 3 horas malhando, entendeu? E chegar exaurido. Não é um dia de você ficar lá no clube. Não é um dia de você fazer festa. Não é um dia de você fazer a festa para você tirar pessoas da igreja para ir lá. Não é dia. Minha convicção. Você não vai ver isso dentro da minha casa. Tenho convicções diversas, mas eu não forço vocês. Eu simplesmente explano e espero que vocês tenham o seu próprio discernimento. A pergunta que devemos fazer numa busca séria de santidade é: estou disposto a desenvolver convicções a partir das Escrituras e então viver de acordo com elas? E aí que a coisa pega. Porque você tem ouvido a palavra de Deus. O que você faz com isso? Você tem lido a Bíblia. O que você tem feito com isso? Quando os princípios que você ouve ou que você crê são confrontados, você deixa eles de lado ou você se posiciona? Conversava com uma pessoa essa semana e a pessoa falava assim: mas se eu fizer isso, você não sabe o problema que vai ter. E eu falei: e daí? Fulano vai achar ruim. E daí? Pastor, todo mundo vai te ligar. Todo mundo vai falar para você. E eu falei assim: deixa acontecer. Deixa acontecer, deixa a coisa realmente acontecer para a gente poder lidar com a situação. Mas se é convicção da pessoa fazer aquilo, faça. Se você entendeu como homem que você tem que ser sacerdote do lar, seja. O que a gente vê muito é a mulher está sentada na cadeira de sacerdote. Ela comanda, ela pilota, ela faz tudo. Aí o homem fala: eu quero ser sacerdote. Aí a mulher reluta, mas levanta. E senta na cadeira da auxiliadora. O que o homem faz? Fica de pé. Não senta. Não toma decisão. A mulher traz a situação e ele fala: você que sabe. Sendo que ela está querendo que o homem decida. E o homem não decide. E não é uma decisão com truculência, é uma decisão para o Senhor. A pergunta que devemos fazer numa busca séria de santidade é: estou disposto a desenvolver a convicção a partir das Escrituras e viver de acordo com elas? É muitas vezes aqui que surge o problema. Hesitamos em enfrentar o padrão de santidade de Deus em determinada área da nossa vida. E aí o que você faz? Você olha para o próximo e fala assim: nesse aspecto eu vou seguir e fazer que nem o Pedro. Nesse aspecto eu vou fazer que nem o Felipe. Nesse aspecto eu vou fazer que nem a Luísa. E aí você se adapta, forma um nicho, um grupinho, um gueto, entendeu? Que acredita naquilo simplesmente para justificar o seu próprio pecado.
Lucas capítulo 14, verso 33. Sabemos que fazê-lo irá exigir obediência que não estamos dispostos a dar. Isso nos leva à segunda qualidade que devemos desenvolver se queremos mortificar as obras do nosso corpo. Lucas capítulo 14, verso 33. Luísa. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser possível. Se você não está disposto a abrir mão de tudo, e tudo aqui está falando de totalidade. Tudo é totalidade. Se é jogo, jogo. Se é celular, celular. Se é televisão, televisão. Se é bebida, bebida. Se é música, música. O que quer que seja. E aí é o que eu falo para vocês. Não há uma regra, não há uma linha aqui dizendo assim, olha, todo mundo tem que ser desse jeito. Ó, tô vendo que todo mundo, a maioria tá de preto, né? Tá, todo mundo tem que estar de preto e bege que nem o Alice Ente. Entendeu? O casalzinho nota 10 ali, né? O Felipe deu uma invertida aí, a Raene deu uma puxadinha ali, mesma corzinha e tal. Mas se não tiver com essa corzinha marronzinho em alguma peça do corpo, não dá. Não tem. Não tem essa regra. Por isso que cada um tem que olhar para esse tudo e aplicar na sua própria vida. Cada um aplica em si. Cada um aplica na sua própria vida aonde se encaixa esse tudo. Temos de enfrentar honestamente a questão: estou disposto a renunciar certa prática ou hábito que me mantém afastado da santidade? E nós sabemos quais são. É nesse ponto de compromisso que muitos de nós falhamos. Diria para você que seria como a semente que caiu no meio das pedras. A semente que caiu no meio das pedras, ela floresce rapidamente. Só que ela seca porque ela não consegue, a raiz não aprofunda. É exatamente isso que fala a parábola do semeador na semente que cai no meio das rochas. A pessoa pula, a pessoa dança, a pessoa está satisfeita, ela vai para a igreja, aí você exige algo mais dela. Não, aí não. Aí é demais para mim. Aí eu não aguento. Preferimos tentar manter o pecado nas nossas vidas, tentar flertar um pouco mais com ele, sem nos envolvermos demasiadamente. Temos a síndrome do só mais uma vez, só mais um pouquinho. Ou, como a gente pergunta, né? Então, nossa casa tem 2 andares, a Rosângela fala, amor, almoçar! Aí o que eu respondo? Só um minutinho. Só um minutinho. Só mais um pouquinho, entendeu? Daremos só mais um olhar sensual, comeremos só mais uma sobremesa, veremos só mais um problema de televisão, antes de estudarmos a Bíblia. Eu acho que foi na sexta, não, foi na sexta. Eu saí com a Rô, cheguei, entendeu? Eu sentei um pouquinho na sala, aí eu tava vendo uma série. Cadê você, mulher? Eu atrasei hoje. O brinquedinho dela que tava aqui, ó, eu guardei no devolver pra ela. Pega lá, Heloísa. Desculpa, pode. É porque... Vamos ver. À noite você vem, hein? Tá bom, pode deixar. Tá? Então eu estava sentado lá e eu falei para vocês que eu estabeleci para mim o propósito de ler pelo menos 2 vezes a Bíblia por dia, 15 minutos. Tem um propósito esse. E eu não tinha lido o segundo período. E eu estava vendo um pedacinho de uma série minha que eu vejo só eu. Estava lá vendo e eu peguei a Bíblia, coloquei do lado e eu fiquei naquela, né? Aí eu desliguei, eu falei, mas se eu não desligar eu não vou fazer nada, né? Daqui a pouco da meia-noite eu tô aqui com sono e não consegui ler nada. Aí eu peguei, desliguei e fui a ler. Mas é essa guerra, né? Essa guerra eu tenho, todo mundo tem. Em tudo isso estamos adiando o dia do compromisso, o momento em que diremos basta ao pecado. Outra história de outro pastor que diz: lembro-me do dia em que Deus me falou a respeito do meu fraco por doces. Não é o meu caso. Não é que eu estava com sobrepeso. Vê o Felipe, por exemplo. O problema é que eu não conseguia resistir a qualquer sobremesa que aparecesse. Não é o caso dele, não sei, né? Não gosta, também não. Era daqueles que repetia sempre o bolo nos eventos sociais da igreja. Então, numa manhã, precisamente no meio das festividades de Natal, quando todos os doces e guloseimas eram abundantes, Deus falou ao seu coração sobre esse problema. A resposta inicial dele foi: Senhor, espera até passar o Natal. Então eu vou acabar com isso.
Eu não estava disposto a fazer daquele dia um compromisso. Salomão nos diz que aos olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 27:20, Rô. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Nunca nós vamos estar satisfeitos. Qualquer coisa que seja, nunca vamos estar satisfeitos. Mais um olhar sensual, mais um joguinho lá na Bet, mais uma fatia de bolo. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Toda vez que dizemos sim à tentação, cada vez fica mais difícil de nós abrirmos mão dela. Isso é uma realidade que as pessoas não levam em conta. Quanto mais você permite que a coisa aconteça na sua vida, você está dando uma possibilidade para que você venha fazer de novo. Devemos reconhecer primeiro que temos desenvolvido padrões de hábitos pecaminosos. Então, cada um de nós temos que observar nas nossas vidas que hábito tem sido criado nas nossas vidas que são pecaminosos. Desenvolvemos o hábito de encobrir um pouco os fatos quando isso pode nos favorecer. Então, às vezes a pessoa ela tem um grande consumo ou vê alguma coisa ilícita na internet, aí vai lá no histórico, apaga o cachê, apaga o histórico, entendeu? Com uma opção, uma forma dela pegar e esconder os seus passos. Terceiro, desenvolvemos o hábito de ceder à inércia que recusa deixar nos levantar de manhã. Então, você, em vez de tomar uma decisão, você está tão acostumado com aquela coisa mole que você fala assim, mais uma vez não tem problema. Esses hábitos eles precisam ser destruídos, mas jamais o serão enquanto não fizermos um compromisso com Deus básico em relação à nossa santidade, sem exceções. 1 João, capítulo 2, verso 1. Leia aí, Heloísa. Heloísa, para de falar e leia aí, vai. 1 João, capítulo 2, verso 1. filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá, nós temos a condição de Cristo como sendo obrigado, nós temos a condição de Cristo como aquele que é o nosso advogado, mas não podemos usar isso como desculpa para continuarmos pecando. Todo o propósito da epístola, a primeira epístola de João, diz ele que é para que não pequemos. Um dia, quando estava estudando esse capítulo, eu reconheci que o objetivo da minha vida pessoal em relação à santidade era muito inferior ao de João. Ele estava dizendo, façam do não pecar o vosso alvo. Enquanto eu refletia sobre isso, reconheci que no íntimo do meu coração, o meu alvo real não era não pecar, era não pecar muito. Entendeu? A gente estabelece no nosso coração a condição, eu vou pecar, e aí a gente entra no 1%, aí isso é perigoso, hein? Eu vou pecar 1% a menos amanhã, mas Deus não está dando essa permissão. Entendeu? Ou você elimina, ou tudo é nada. Não quer dizer que você vá conseguir, mas quer dizer que você tem que tentar, tá? Então eu olhava para mim e comecei a falar, pera um pouquinho, como é que um soldado, aí eu peguei alguns exemplos, né? Como é que um soldado ele vai para a guerra e ele vai lá e faz um propósito de ele não ser muito ferido? Ou ele não é ferido, ou é ferido. Não dá para você ir para a guerra, eu vou ser pouco morto. Não dá. A própria ideia é ridícula. O alvo é não ser ferido de forma alguma. No entanto, se não tivermos feito um verdadeiro compromisso com a santidade, sem exceção, somos como o soldado que vai para a batalha de não ser muito ferido. Podemos estar certos de que se esse é o nosso alvo, seremos mesmo feridos não com balas, mas com repetidas tentações. Então, dentro das nossas vidas, se você está aberto a fazer um pouquinho do pecado, você sempre vai cometê-lo. Jonathan Edwards, novamente, um dos grandes pecadores no princípio da história americana, costumava tomar resoluções, e uma delas que eu anotei foi a seguinte. Ele disse, resolvi nunca fazer qualquer coisa na qual eu devesse ter medo, caso eu esteja vivendo a última hora da minha vida. Então ele olhava para cada situação
E ele pensava, será que se eu fizer isso, será que eu faria isso se fosse a última hora da minha vida? Será que eu mentiria, eu brigaria, eu roubaria? Será que eu faria, eu gastaria tanto tempo, gastaria tantos recursos? Será que eu fosse a última hora da minha vida, eu faria isso? E ele colocava isso como uma resolução. Estaremos dispostos a nos entregar a uma prática de santidade sem exceções? Temos que lutar para isso. Não adianta pedirmos a Deus que nos dê a vitória sobre a tentação se não estivermos dispostos a nos comprometer a dizer não a ela. E aí a gente vê um monte de gente, poxa, eu vou orar para que Deus ele tire isso de mim. Não vai tirar. Ele vai te dar força para você tirar. É como se ele falasse assim, olha, Rayane, você tem que fazer um bolo. Eu vou colocar todos os elementos aqui para você na pia. Você tem um fogão, você tem a bateria, você tem tudo. Tem a habilidade para fazer, só quem vai fazer é você. Essa é a condição nossa em relação à mortificação do pecado. É só aprendendo a negar a tentação que alguma vez podemos mortificar as obras do corpo. E é todo um processo. Eu olho para aquela condição pecaminosa na minha vida e eu decido estancar aquela hemorragia. Vai continuar vazando? Vai. Mas eu vou eliminando. É como aquilo ali. Quando eu vim ontem aqui na igreja, eu peguei o prestador de serviço na porta entrando. Falei, cara, olha aqui, ele tirou foto, tudo. Falei assim, faça alguma coisa, mesmo que seja mais ou menos, para essa água parar de pingar, porque nós temos culto no domingo. Tava muito, gente, tava muito aqui. Aí ele, creio que, pela água aqui, ele rejuntou lá, pelo menos ele fez uma gambiarrazinha para parar de pingar, e a gente já vê que já não tem mais gotículas ali. Então, a tendência é que a laje ela venha secar até que ele faça o serviço direito, se ele for fazer, né? Aprender isso é geralmente um processo lento e doloroso. Por quê? Porque você abre mão dos seus gostos, dos seus desejos. Você troca pressupostos que você tinha por novos pressupostos. Você acreditava coisas e agora você passa a não acreditar mais nelas. Quando as pessoas começam a fazer o discipulado, é mais ou menos assim. Esse casalzinho que eu vou fazer o casamento, se Deus assim permitir, como eles já são cristãos há muito tempo, eu decidi pular até pela proximidade do casamento, o discipulado normal, e já pulei para o discipulado de noivos, com o nosso padrão normal. E falei para eles que existe a condição do discipulado. E eles falam assim, nós acabando isso, depois do casamento a gente quer fazer. E aí eu fico imaginando, entendeu? Pessoas que têm uma dominação diferente da gente, eu começar a falar os conceitos da teologia reformada naqueles corações. Quanto tempo eles vão aguentar? Não sei, espero que seja bastante tempo. Aprender isso é geralmente um processo lento e doloroso. Você vai falar assim, poxa, aquilo que a pessoa me ensinou, era tão querido e amado, estava errado? Estava errado. E você tem que decidir mudar, isso é doloroso. Os nossos velhos desejos e os nossos hábitos pecaminosos não se desalojam facilmente. Eles não saem fácil. Então eu vi ali o Felipe colocando a Heloísa para entrar, e aí ele empurrava ela voltava. É bem aquilo. Entendeu? A nosso desejo, a nossa vontade é continuar fazendo aquilo que nós estávamos fazendo. Então a Júlia chegou, aquela cara de sono, quis sentar ali, aí o Alisson falou não, aí ela sentou bem no canto ali, cruzou a perninha e fez um bico. Eu estava vendo você. Aí ela estava ali. Aí ninguém deu atenção. Aí ela decidiu vir aqui para frente. Sentou na cadeirinha, entendeu? Fez a vontade dela. Quando o Alisson falou para fazer outra coisa, ela... É exatamente como nós agimos. Quando nós somos chamados a fazer algo que nós não queremos, nós temos a nossa birra. Para acabar com esses maus hábitos, é preciso persistência, muitas vezes em face de pouco resultado, mas esse é o caminho que devemos trilhar, não importa o quão doloroso seja. É algo que eu falo com a Rosângela, não é minha pessoa, não é o meu ministério, não é isso, mas eu não tive esse acompanhamento que vocês têm. Eu e Rosângela resolvemos os nossos problemas na marra. Ninguém nunca sentou com a gente para falar assim, olha, faz isso, faz aquilo outro, caminha assim. Não tem. Entendeu? Aprove a Deus que a gente pudesse estar junto e eu pudesse estar auxiliando vocês. Então,
às vezes a gente se depara com elementos na nossa vida em que se alguém não nos ajudar, a gente não consegue. Como é que eu e Rosângela vencemos? É porque nós somos bonzão? Não. Porque Deus derramou graça a mais sobre a nossa vida para que nós pudéssemos vencer e então poder ajudar e edificar a vida de vocês. De qualquer maneira, nós temos que modificar o pecado nas nossas vidas. Amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos pela mortificação do pecado que o Senhor nos concede esta possibilidade através do teu sacrifício na cruz do Calvário. Queremos entregar todos esses ensinamentos nas tuas mãos, pedindo a ti que sejam verdades nas nossas vidas a partir da luz da tua palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.